Vamos falar um pouco sobre a psicologia analítica do teórico Carl Gustav Jung. Jung, quando nos traz a psicologia analítica, ela foi baseada e foi criada para a compreensão da mente humana. Jung nos traz muito sobre essa estrutura da psique humana e como utilizar a psicologia analítica, né, essa técnica, essa teoria dentro do consultório ou para a nossa vida pessoal, né? Como que nós vamos utilizar isso na prática do dia a dia, né? Como fazer durante a prática. Para que a gente possa utilizar dentro, ou seja, do dia a dia, ou como técnica em consultório, vai depender do seu aprofundamento. Lógico, eu vou precisar estudar profundamente sobre símbolos, mitos. Jung, ele encontra esse universo da alquimia que muda muito sobre a obra dele quando ele vai estudar a alquimia, então eu preciso ter uma compreensão maior sobre a alquimia. E principalmente, muito fundamental, eu digo sempre que tem dois fatores fundamentais dentro da obra do Jung que nós precisamos conhecer sobre a psicologia analítica, que é sonhos, interpretação de sonhos, que para Jung é fundamental você saber interpretar sonhos. Não dá para sermos um terapeuta junguiano sem fazer interpretação de sonhos, né? Então, mesmo quando você tem um paciente, alguém que não sonhe, é muito comum quando ele começa a fazer a análise, ele começar a sonhar. Por quê? Porque ele está trazendo conteúdos do inconsciente. E a psicologia analítica, a intenção dele para essa compreensão da mente humana é justamente esse despertar do inconsciente, é trazer o nosso inconsciente para que o inconsciente venha falar também durante a análise, né? E ser essa escuta da análise, diferente da escuta do Freud, a escuta da análise da psicologia analítica é ouvir o inconsciente, prestar atenção e saber lidar com esse inconsciente. Então, utilizando todas as técnicas, né, da base junguiana. Jung fez esse trabalho e desenvolveu toda essa técnica, essa teoria, baseada numa viagem que ele fez dentro dele mesmo. Essa viagem vocês vão encontrar no livro vermelho dele, né, que ele traz de uma maneira muito clara, muito divina, lógico, bastante conteúdo para interpretação, precisa entender pelo menos um pouco da obra dele para a gente poder entender o livro vermelho, mas é uma viagem que ele fez com ele mesmo. Jung diz que eu só levo alguém até onde eu fui. Eu não consigo ajudar alguém se eu não vivenciei aquilo, se eu não passei por aquilo, pelo menos como experiência dentro do consultório. Então, assim, sonhos é muito importante. E a sombra, né? Se eu não tiver um contato com a minha própria sombra, se eu não for buscar lá dentro os meus medos, as minhas sombras, o que eu sou verdadeiramente capaz de fazer, quem eu sou de verdade, né? Quem somos nós? Então, Jung, ele tira essa coisa que nós somos todos bonzinhos. Quando ele estuda a religião, ele vai tirar um pouco desse mito, vamos colocar assim, né? De uma compreensão que a gente acaba tendo, que só podemos ser pessoas boas. Nós temos que ser pessoas boas, né? Jung diz. Mas não somos totalmente, porque nós temos luz e sombra dentro de nós. O que a psicologia analítica nos traz é saber lidar com essa sombra. Né? Saber trazer esse conteúdo meu de quem eu sou. E a própria psicologia analítica, principalmente se eu faço análise ou se eu estudo, porque às vezes nós passando pela obra, né, estudando a obra, a gente vai passando pelo processo, principalmente em grupos de estudo, quando estamos sendo acompanhados por alguém, por um profissional, nós vamos passando também, né, pelo processo de individuação, por esse processo de autoconhecimento, de conversar com a nossa alma, de nos resgatar como pessoa, como ser, como self. Então, essa é a psicologia analítica de Jung que ele propõe. Então, eu sempre digo, interpretação de sonhos. E conhecer a nossa sombra, saber que o bem e o mal existe dentro de cada um de nós, e que o importante é saber lidar, que os meus impulsos, ter controle, porque não é porque eu conheço quem eu sou e sei tudo o que eu quero fazer, que eu posso. Então, onde está o limite? Não adianta eu recalcar dentro de mim, deixar no meu inconsciente para que isso uma hora venha como um surto agressivo psicótico, né? Não, eu preciso exatamente saber e para eu aprender a controlar esse meu lado sombrio que eu tenho,
né? Essa é a importância para que eu não tenha um surto psicótico, né? Essa é a parte da psicologia analítica que ela fala: reconheça, saiba quem você é e tenha domínio. Então, eu vejo algumas pessoas, às vezes as pessoas falam: ah, mas então tudo que eu tenho vontade, se eu for entrar, me aprofundar dentro de mim, eu vou descobrir uma série de coisas que eu tenho vontade de fazer e não posso. Então, é justamente isso, você tem que descobrir, né? E aí nós vamos, assim, você vai selecionando o que é possível e o que não é possível, porque senão seremos crianças infantis, né? Querendo tudo, enfrentar uma sociedade, agredir as pessoas, ser agressivo com o outro, né? E a psicologia analítica vem nos ensinar, né? Vem nos trazer esse controle. Então, isso é a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, essa é a proposta, né, da compreensão da mente humana, da estrutura psíquica nossa, como ela é formada, como ela foi estruturada e como que eu vou encontrar o meu equilíbrio dentro disso tudo. Então, essa é um pouquinho da psicologia analítica e sobre a mente humana e os estudos que ela necessita, né? Então, nós precisamos estudar além de sonhos, sombra, claro, esse controle. Lógico, você vai ter que ter um entendimento sobre símbolos, arquétipos, mitos. Então, são muitos estudos que vão complementar a psicologia analítica de Carl Gustav Jung.